Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Hoje vamos aprender como é que nós podemos fazer testes unitários em Python, ok? Usando a biblioteca Unitest em Python. Então, se tu és novo nesse canal, dá um like no vídeo, ok? Também se inscreva no canal, para que tu não possas perder nenhum vídeo, ok? Ativa o sininho. Muito bem, então, como eu disse, ok, neste tutorial nós vamos aprender como é que nós podemos fazer testes unitários em Python, ok? Pois nós sabemos que é muito bom nós testarmos os nossos programas, os nossos projetos. Então, testes unitários é um dos testes também que é muito bom para que tu possas fazer em teus projetos Python. Então, o que são testes unitários, ok? Então, os testes unitários, ok? Eles são essenciais para garantir a qualidade do código, ok? Então, aqui nós vamos aprender como escrever testes unitários em Python, ok? Usando uma biblioteca do Python, ok? Que é praticamente integrada, chamada Unitest, ok? Mas antes disso, vamos tentar entender o que é isso, testes unitários, ok? O que são testes unitários. Então, aqui temos uma pequena definição e também com um pequeno diagrama, ok? Que nos ajuda a nós a entendermos o que são testes unitários, ok? Então, testes unitários, ok? São testes que verificam pequenas partes isoladas do programa, como funções ou métodos, ok? Então, por que usar testes unitários? Okay? Então, os testes unitários, okay, eles nos ajudam a garantir que cada parte funciona como esperado antes de nós juntarmos todos os códigos, ok? Então, aqui temos esse diagrama aqui que pode nos ajudar o que são esses testes, ok? Então, aqui na base dessa pirâmide, nós temos testes unitários, ok? Então, existem diversos tipos de testes, como testes de UI, ok? Que é User Interface. Também temos testes de integração e, por fim, temos testes de unitários, ok? Então, o teste que nós vamos aprender são testes unitários. Então, estes testes unitários aqui, ok? Então, esta é a camada mais ampla, que representa a maior quantidade dos testes que serão realizados. Então, aqui, os testes unitários, eles têm como objetivo testar pequenas partes do código de forma isolada, ok? Então, normalmente nós testamos funções ou métodos individuais nos testes unitários. Então, os testes unitários dão alguns benefícios como, ok? Eles são rápidos de serem executados, esses testes, ok? E também localizam erros em nível granular e que facilitam a correção desses mesmos erros. E também os testes unitários, eles proporcionam uma maior confiança ao desenvolvedor, ok? Durante o desenvolvimento do seu aplicativo ou do seu projeto. Então, um exemplo de testes unitários pode ser como, por exemplo, ok? Então, a verificação de uma função que soma dois números, ok? Então, nós podemos fazer testes para verificar se essa função realmente retorna o resultado correto ou não. Então, esses são testes unitários. Então, para além disso, também temos os testes de integração, ok? Que é a camada intermediária, os testes de integração. Então, aqui é quando nós combinamos, ok, as funções, os módulos e o componente, ok? Então, é quando nós combinamos todos eles, ok? E também todos são testados juntos, para que nós possamos verificar o funcionamento em grupo, ok? Para que nós possamos testar, ok? Se quando nós juntamos todo o código de uma só vez, ok? Se eles realmente funcionam ou não. Então, esses são os testes de integração. E os testes de integração têm como objetivo o seguinte, ok? Garantir que os diferentes componentes do sistema interajam corretamente, ok? Entre si. Esse aqui é que nós fizemos que se trata dos testes de integração. Então, os testes de integração têm como benefício, ok? Eles detectam problemas de comunicação ou então dependência de módulos. E também garantem que diferentes partes do sistema funcionam bem em conjunto, ok? Como eu disse, ok? Então, nós como juntamos todos, tudo de uma só vez, ok? Então, eles servem para que nós possamos testar se essa combinação, se essa junção realmente está funcionando ou não. Então, esse é o propósito dos testes de integração. Agora, um exemplo de teste de integração pode ser, ok? Testar se um módulo que busca dados de um banco de dados, ok? Retorna a informação correta para o outro módulo ou não. Então, esse aqui é um exemplo de teste de integração. Agora, a última camada nós temos aqui os testes de UI, ok? Que é User Interface. Então, os testes de UI, que é o User Interface, ok? Então, essa é a camada mais alta do top, ok? Então, aqui, estes testes, ok, são geralmente mais complexos, ok? Porque são demorados e também são caros de executar, ok? Porque aqui também é bem que necessita de alguma ajuda. Então, eles têm como objetivo aqui os testes de UI, ok? Testar toda a aplicação em cenários reais, ok? Então, aqui praticamente são os usuários, ok, que vão testando a aplicação, ok, para ver se aquilo funciona corretamente, ok, como por exemplo, ok, quando nós lançamos um novo website, ok, normalmente vamos distribuindo aí o link desse mesmo website, ok, para que muita gente possa testar para ver por exemplo, se tudo está funcionando corretamente, se o website está responsivo ou não, ok. Então, eles aqui têm como objetivo, ok, testar toda a aplicação em cenários reais, ok,
como por exemplo simulando a interação dos usuários com a interface, ok? Como acabei de dizer há pouquinho. E esses testes de UI, eles têm como benefício, ok? Eles validam o comportamento do sistema como um todo, ok? E também garantem que o produto final funcione conforme esperado pelos usuários. Então, essa aqui é a funcionalidade dos testes de UI, ok? Então, são praticamente 3 tipos de testes, posso assim dizer, ok? Então, podem haver mais tipos de testes, mas basicamente, ok, na base geral, são 3 tipos de testes, ok? Então, mesmo em cada teste, também nós podemos dividi-lo em subcamadas ou em subtestes. Então, mas geralmente nós consideramos apenas 3 tipos de testes, ok? Testes unitários, testes de integração e, por fim, testes de UI, ok? Que é para já onde haverá interação real entre o usuário e o aplicativo. Então, por que fazer testes unitários, ok? Então, primeiramente, os testes unitários eles facilitam a detecção de erros, ok? Eles também dão maior confiança, ok, no código e por fim também é mais veloz, ok? Há mais velocidade no desenvolvimento do aplicativo fazendo testes unitários, ok, para evitar possíveis ou futuros erros mais tarde. Então, agora chega de teoria, vamos começar com o nosso tutorial, ok? Usando o unit test, ok? Então, o que é o Unitest? Então, o Unitest é uma biblioteca padrão do Python que é usada para criar e executar testes automatizados. Okay? Então, ela ajuda a verificar se as funções ou métodos de um programa estão funcionando corretamente. Então, para que nós possamos fazer testes, okay, usando o Python, nós vamos usar aqui nesse nosso primeiro tutorial sobre testes em Python, okay? Vamos usar a biblioteca padrão Unitest, okay? Então, Unitest nós não precisamos instalar essa biblioteca. Ele já vem juntamente embutida com o Python, ou melhor dizer, é a biblioteca padrão do Python para que nós possamos fazer testes unitários. Então, vamos primeiramente configurar o nosso ambiente, ok? Então, para que nós possamos simular uns testes. Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Deixa-me só ir no meu VS Code. Então, eu estou no meu VS Code, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos criar 2 funções, ok? 2 arquivos Python, que vai ser o seguinte, ok? Vamos criar primeiramente um arquivo chamado calculadora, ok? Então, vamos simular fazendo calculadora, ok? Vamos criar um arquivo chamado calculadora.py, dessa forma. Então, nesse arquivo aqui, nós vamos criar uma função que serve para a soma, ok? Então, isso vai ser o seguinte. Vou dar aqui um pouquinho de zoom. Vamos dizer o seguinte, ok? Def, ok? Vamos dizer def soma, vai se abrir e fechar. E aqui nesse def soma nós vamos ter o seguinte, ok? A, B, ok? Que são 2 argumentos que ele vai receber, ok? E aqui vamos ter o seguinte, ok? Retorna, vamos comentar aqui, retorna. Não, acho que com esse será melhor, não sei. Vamos dizer o seguinte, ok? Retorna a soma de 2 números, soma de 2 números. Ok? Perfeito, então. Aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, ok? Return A mais B. Então, vou dar espaço para que possa aparecer um pouquinho bonito dessa forma. Então, aqui no arquivo nesse arquivo aqui, calculadora.py, então, aqui nós temos a nossa função, ok? Que nos retorna o resultado da soma de 2 números, ok? Então, após isso, também vamos criar um outro arquivo que vai ser chamado de teste, ok? Que vai ser chamada de teste calculadora. Okay? Então, esse arquivo de teste de calculadora é onde nós vamos importar o módulo Unitest, ok? Para que nós possamos testar a nossa função. Então, para tal vai ser o seguinte, ok? Eu virei aqui, vou deletar isso aqui, não preciso dele. Vamos ver. Então, vamos criar um novo arquivo, vamos chamar o seguinte, ok? Teste, faço isso, _ calculadora. Teste calculadora. Teste calculadora.py, ok? Devemos sempre salvar em .py. Então, aqui, nesse teste calculadora, primeiramente nós devemos importar a biblioteca Unitest, que vai ser o seguinte, ok? Import uni, dessa forma aqui, Unitest, aqui é Unitest, salvei. Então, após importarmos Unitest, ok? Nós devemos importar essa biblioteca aqui, ok? Esse módulo aqui, okay, que contém a nossa função soma. Então, vamos fazer o seguinte, ok?
import, ok? Import calculadora, que é esse aqui. Na calculadora nós vamos importar, ok? Desculpa, aqui mas tinha que ser from calculadora, import, ok? From calculadora import soma, ok? Então, estamos a dizer que aqui na calculadora, ok? No nosso modo de calculadora nós vamos importar a função soma, ok? Então, assim que estamos a função soma, agora nós vamos escrever os nossos textos, ok? Então, quando nós estamos a usar o unitest para que nós possamos escrever os textos, ok? Nós devemos escrever em forma de classe. Então, isso vai ser o seguinte, ok? Vamos criar uma classe em Python, uma classe que vai ser para que nós possamos testar. Vai ser classe teste, ok? Calculadora. Então, sabemos como, para a boa prática, ok? Em Python, quando estamos a escrever classes, o nome da classe é muito bom, nós escrevemos sempre iniciar com letra maiúscula, ok? Então, classe calculadora, ele vai se abrir. Aqui dentro nós vamos passar a biblioteca unitest, ok? Sai unitest.test, ok? Test case, dessa forma aqui, então. Tem vários tipos de testes que nós podemos realizar usando o unitest, ok? Então, aqui nós vamos primeiramente aprender o test case, que é o teste mais básico e simples que nós podemos usar. Então, aqui, essa classe aqui vai ser para que nós possamos testar, ok? A nossa função de soma, ok? Então, vou comentar aqui o seguinte, ok? Classe para testar a função, soma, ponto. Eu virei aqui, vou dar um pouquinho de espaço. Depois vamos ter, então, para que nós possamos testar, ok? A nossa função soma, ok? Nós devemos imaginar diversos tipos de casos possíveis, ok? Em que aquilo pode dar erro, ok? Em diversos tipos de possibilidades ou diversos tipos de valores que podem ser introduzidas na nossa função soma, ok? Então, primeiro vamos testar, ok? Para soma positiva, ok? De valores positivos. Então, isso vai ser o seguinte. Eu vou criar uma classe chamada def, ok? Def de teste soma. Então, vamos criar uma função aqui, ou melhor, um método que vai nos permitir nós testarmos soma positiva. Então, vamos dizer o seguinte, ok? Def test, ok? Então, é muito importante nós começarmos os nossos métodos de teste, ok? Começando dessa forma aqui, pois o unitest, ok? Ele procura por arquivos que começam dessa forma aqui, ok? Test underscore. Então, isso vai ser test underscore, ok? Soma positiva. E também é muito bom que tu dê nomes que fazem sentido, ok? Do tipo de teste que tu estás a realizar. Então, aqui como estamos a testar para caso de cenário positivo, ok? Então, a razão pela qual eu chamei de teste de soma positiva. E aqui vamos passar self, ok? Então, após o self, vamos dar 2 pontos. E aqui em cima nós teremos, ok? Vamos dizer o seguinte, testando. Tipo, é muito bom comentarmos sempre também, como eu disse, ok? Testando. Ok? Ou melhor, testando é muito grande, vamos dizer apenas. Testa a soma de 2 números. Testa a soma de 2 números positivos. Testa soma 2 números positivos. Ok? Faço o seguinte. E depois daqui vamos dizer o seguinte, ok? Self.assert, ok? Nós devemos passar a classe assert equal, ok? Assert equal. Tá aqui esse senhor aqui, assert equal, não, esse aqui, assert equal, que vai ser abrir, ok? Então, aqui nós vamos testar soma de 2 números positivos, ok? Se o valor que ele vai nos retornar é o valor esperado ou não. Então, para tal, é por isso que nós estamos a usar aqui o assert equal, ok? Então, assert equal serve para que nós possamos testar se a soma de 2 números, ok? O valor que será retornado é igual ao valor que nós estaríamos a esperar. Então, isso vai ser assert equal vai ser igual a soma, ok? A nossa função soma que nós importamos, que é essa função aí, ok? Que é aquela função, vai ser igual, ok? Abrir parênteses. Aqui dentro nós vamos passar os valores que nós gostaríamos de somar. Então vamos dizer, por exemplo, 5,5, ok? E depois disso aqui, fora da soma, vamos colocar aqui vírgula e vamos passar o valor que nós estaríamos a esperar, ok? Tipo 5 mais 5, ok? É igual a 10, ok? Então isso quer dizer que nós vamos passar aqui 10, ok? Então, assim dessa forma que nós estamos a dizer, ok? Então, aqui nessa função soma, assim que nós passarmos 5 mais 5, ok? Nós devemos esperar esse resultado aqui 10, ok? Então, para tal, vamos executar esse nosso texto, ok? Para que nós possamos executar esse nosso texto aqui, vamos fazer o seguinte, ok?
Deixa-me só começar a dar espaço aqui para parecer um pouquinho bonito, ok? Vamos fazer o seguinte, ok? Para que o texto seja executado, nós veremos aqui, se eu salvar e executar isso aqui, vamos lá ver. Podemos ver aqui, nada aconteceu, ok? Então, para que aqui o texto seja executado e também que nós possamos obter algum valor, ok? Tipo, algum resultado, nós devemos dizer o seguinte, ok? If name, ok? Faço assim, underscore name, if name, underscore, ok? Igual, para que nós possamos executar aquela função, ok? Main, igual a main, ok? Não dessa forma, ok? Igual a main, underscore duas vezes, ok? Underscore duas vezes, ok? Faço isso, 2 pontos, ele vai ser o seguinte, ok? Execute, nós devemos executar o unitest, ok? Unitest dot main.main, salvei. Agora vamos executar isso aqui, ok? Oh, desculpa, aqui me esqueci, tens que abrir e fechar, salvei. Agora vamos executar isso aqui. Se eu executar, nós podemos ver aqui, ok? O nosso resultado, ele executou aqui, ele disse aqui, run, ok? Run 1, ok? Teste em 0.00 segundos, ok? Então, ele aqui está a dizer que executou um teste, ok? Esse um aqui representa o número de testes que ele executou. Mesmo aqui em cima, como nós podemos ver aqui, tem tipo um ponto, ok? Então, esse ponto também representa o número de teste, ok? Então, se é ponto, significa que o teste passou, foi positivo, ok? O resultado que nós recebemos aqui, ok? Dessa soma de dois números aqui, é o resultado esperado, porque 5 mais 5 é igual a 10, ok? Então, a razão pela qual ele nos retornou aqui, ok, quer dizer que o nosso teste foi executado com sucesso. Agora, por acaso, tipo, se eu meter aqui, por exemplo, 9, nós sabemos que 5 mais 5 não é igual a 9, okay? É igual a 10. Agora, vamos executar esse teste para ver o que ele vai nos retornar. Não vou limpar, vou manter para que nós possamos comparar isso aqui. Se eu fizer isso, salvar e executar, como nós podemos ver agora aqui, deixa-me só abaixar um pouquinho de zoom. Então, como nós podemos ver, ele aqui nos retornou o seguinte, ok? F, ok? Então, F significa fail, que significa que o teste falhou, mas se nós compararmos aqui, aquele que nos retornou apenas dot, ok? Ponto. Ponto significa que o teste passou, ok? Mas quando nos retorna aqui em cima, F significa que o teste falhou. E ele aqui diz o seguinte, ok? Fail, teste soma positivo, ok? E teste a soma de dois números, então quer dizer que nós aqui erramos, ok? Então, nosso teste falhou, porque o resultado que ele nos retornou é 10 e 10 não é 9, ok? Então, ele aqui, o teste estava à espera que a soma nos retornasse de 9, mas como nos retornou 10, então quer dizer que esse teste aqui falhou, quer dizer que essa função não está a funcionar corretamente, ok? A razão pela qual ele aqui nos retornou o f, aqui em cima, f significa fail, e aqui também ele nos deu, ok? Tipo, assertion error, ok? Tipo, 10, estás a ver? A função soma nos retornou 10, mas o valor que nós estávamos à espera é 9. Então, ela aqui disse o seguinte, ok? 10 é diferente de 9. Então, isso quer dizer que o nosso teste falhou. Então, essa é uma forma que tu podes realizar testes, ok? Nos seus programas em Python. Então, agora, se nós voltarmos aqui o 10, voltar aqui 10, salvei, e executar, vamos avançar um pouquinho. Como podemos ver aqui, agora nos retornou aqui ponto de novo, run teste, um teste que foi executado e disse ok, ok? Então, como eu disse anteriormente, quando tu estás a executar teste, tu tens que pensar diversos cenários, ok? Então, aqui o primeiro cenário que nós pensamos foi em caso de soma positiva, ok? Então, também nós podemos pensar em teste de soma negativa, isso pode ser o seguinte, ok? Def teste, ok? Soma negativa, ok? Vamos abrir e fechar, como sempre, vamos passar aqui o nosso self, ok? 2 pontos, isso vai ser o seguinte, ok? Um comentário aqui, testar a soma de números negativos, ok? De números negativos, ok? Então, esse texto aqui, esse é mais um teste, faço isso. Então, agora, após isso, vamos fazer o seguinte, ok? É a mesma coisa, ok? Self.assertion, como sempre, ok? Assert equal, onde é que ele está? Assert equal, abrir e fechar. E aqui dentro vamos passar primeiramente a nossa função que estamos a testar, soma, ok? E aqui vamos passar os valores que nós gostaríamos de testar, que é, vamos testar, por exemplo, menos 5, ok? Vírgula, menos 5, ok? Isso vai nos dar... Qual é o valor que nós vamos esperar? Vírgula, ok? Vamos colocar aqui. Ele deve nos retornar menos 10, ok? Porque menos 5 mais menos 5
não, menos 5 mais menos 5 é igual a 10, ok? Então, se eu salvar isso aqui, vamos lá ver, vamos rodar esse texto aqui, vamos subir um pouquinho, vamos limpar aqui, clear. Se eu salvar e rodar esse texto, vamos lá ver, rodei, boom, ela aqui nos deu o quê? Run test, ok? 2 testes em 0 segundos, então quer dizer, ok, aqui funciona, ok? Aqui, 1 dot significa um texto, 2 dot significa 2 textos, ok? Então quer dizer que ele nos retornou o resultado esperado, mas se eu removesse menos 10 para fazer assim dessa forma, salvei, e se eu rodar, boom, como nós podemos ver aqui, ele nos retornou o seguinte, ok? F e ponto, ok? Então, F significa que falhou e ponto que deu certo. Então, ela quer dizer que um dos testes passou e outro teste falhou, que é essa aqui de baixo, ok? Quando nós podemos ver que está aqui o comentário, ok? Testa de soma de números negativos, tá? Ele também nos indica onde é que está o nosso erro, okay? Quer dizer que está na soma negativa aqui, mesmo está aqui a função. Teste de soma negativa, ok? Teste de soma negativa falhou. Assertion, então, ele de menos 10 é diferente que 10. Então, nós estávamos à espera de menos 10 e ele aqui desculpa, estávamos à espera de 10 e a função nos retornou menos 10. Então, isso quer dizer que o nosso teste falhou, ok? Então, para além disso também nós podemos, vamos tentar tipo, estender um pouquinho mais o nosso texto, ok? Vamos criar também mais uma função de subtrair. Se eu vir aqui na nossa função calculadora, ok? Em vez de soma, vamos criar uma outra função chamada para subtração, ok? Eu vou colar aqui vamos chamar de subtrair, ok? Subtrair, ok? Subtrair. Aqui o nosso subtrair, vamos lá ver, retorna subtração, retorna a subtração de 2 números, ok? Aqui vamos meter A menos B, ok? A menos B, salvei. Aqui na função calcular. Agora vamos aqui na nossa função onde tem os nossos testes. Viremos aqui embaixo, ok? Vamos agora criar um novo teste para... Aqui vamos só voltar ao menos 10, ok? Que é o que é esperado. Vamos ter o seguinte, ok? Def teste subtrair, ok? Teste, como sempre, teste underscore, depois vamos chamar o nome, ok? Subtrair, teste subtrair, ok? Subtrai, teste subtrair pode ser, abrir e fechar vai ser igual a self, ok? 2 pontos, vamos fazer o seguinte, aqui vamos comentar o seguinte, ok? Testar, testa a subtração, testa a subtração de 2 números, testa a subtração de 2 números, ok? Salvei. E aqui vamos fazer o seguinte, ok? Self, ponto, como eu disse, ok? Quando tu estás a testar, tu tens que pensar em diversos cenários mesmo, ok? Tens que pensar em diversos cenários em que o usuário pode entrar valores, ok? Em que a função ou a soma, algo assim do gênero, pode receber valores, ok? Então tens que pensar em diversos cenários para que o teste possa falhar e também passar, ok? Então vamos tentar o seguinte, self.assertion, onde é que está? Assertion equal, ok? Assertion equal, abrir e fechar, vamos lá. Aqui vamos passar nossa função subtrair, desculpa, antes de nós passarmos subtrair, primeiramente vamos importar, ok? From calculadora import, soma, vírgula, e também o subtrair, ok? Subtrair, que é essa nossa função aqui, subtrair. Agora aqui vamos passar subtrair, ok? Abrir e fechar. Então vamos passar os valores, vamos lá dizer 5,4, ok? Então 5 menos 4, ele deve nos retornar 1, ok? Então aqui vamos colocar nosso vírgula, vamos passar aqui 1, ok? Porque 1 é o valor esperado, ok? Agora, após isso vamos rodar o programa para ver qual será o nosso resultado. Vamos aqui, vamos puxar isso, vamos limpar aqui, clear. Aqui nós precisamos ver aqui o resultado. Se eu rodar isso aqui, boom, ela aqui passou, tá a ver? Nos deu run test, ok? Tem quantos pontos? 1, 2, 3. Todos os testes passaram, ok? Run test, ok? E deu ok. Agora, em vez de 1, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 1, ok? E rodar isso aqui, ela aqui falhou, ok? Ele nos disse que rodou 3 testes, failed, ok? Falhou. E aqui nos disse onde é que falhou. Então, o resultado esperado é menos 1, mas a função nos retornou 1. Então, quer dizer que essa nossa função subtrair falhou, ok? Vamos voltar aqui 1. Como eu disse, quando tu estás a fazer testes, tu tens que pensar em diversos cenários, ok? Então, vamos pensar agora um outro cenário, ok? Por exemplo, vamos lá ver. Não. Outro cenário, qual cenário? Ok, vamos tentar mais um outro, ok? Vamos
Copiar esse senhor aqui. Ok? Então, mesmo aqui dentro da função subtrair, nós podemos passar mais outros valores, ok? Por exemplo, vamos lá passar 0, ok? 0 menos 4. 0 menos 4, isso dá quanto? Nos dá 4, ok? Então, se eu fizer isso, salvar e rodar o nosso programa, onde é que ele está? Não estou a conseguir ver, deixa-me limpar isso. Clear. Okay. 0 menos 4, ok? Se eu rodar isso aqui a nossa função falhou, ok? O que é que eles dizem? Vamos lá dizer. Ele aqui diz o seguinte, ok? Run 3 tests. Deixa-me só subir. Run 3 tests, ok? Então, ele rodou 3 testes, ok? Então, se nós formos a ver, se nós contamos o teste, tem aqui primeiro teste, segundo teste, 3 testes, ok? Embora que nós aqui temos 4 cenários, ok? Veja, cada função aqui representa um teste, ok? Não importa se tu passares aqui vários valores aqui dentro, mas cada função apenas representa um teste. Então, a razão pela qual ele aqui nos diz, ok? Rodou 3 testes, ok? E um dos testes falhou, que é essa parte aqui, nesse cenário aqui de baixo. Então, pois aqui nós sabemos que 0 menos 4 tem que nos retornar menos 4, ok? Então, essa aqui passou, mas aqui falhou. Então, a razão pela qual mesmo aqui em cima também, vamos lá ver, ele nos retornou o quê? Passou, e por fim, o último teste aqui falhou, ok? Onde nós temos aqui na função subtrair, ela quer nos mostrar mesmo, tá vendo? Fez teste subtrair, ok? Fez teste subtrair, onde está testar a subtração de dois números, e aqui ele nos disse onde é que nós erramos, ok? Onde é que está, qual dos casos que falhou, que é esse cenário aqui. Então, vamos colocar menos 4, vamos rodar agora, então nós podemos ver aqui, run 3 test, ok? Tudo passou, está aqui 1, 2, 3, passou, e pronto. Então, pois é, pessoal, essa é a forma que tu podes testar os teus programas em Python, ok? Então, primeiramente começa com testes simples, ok? Testes pequenos, e assim que tu vais apanhar jeitos, ok? Tenta explorar mais a unidade Unitest, ok? Pois ele serve para que tu possa testar diversas coisas mesmo. Então, tenta explorar mais um pouquinho ao fundo, mas começa com pequenos projetos, pequenos programas, pequenas funções, e assim que vais pegando o jeito, vai agora subindo para projetos um pouquinho mais grandes, mais extensos, e tu vais ganhando também mais experiência, ok? Em como criar os teus próprios testes personalizados em Python, ok? Então, se tu gostaste desse vídeo, dá um like no vídeo e também se inscreva no canal e vejo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado, eu sou o João e estamos juntos.